Bom dia, aluno. Mais uma vez, professor Pedro Parvena com vocês. Mais uma videoaula onde nós estaremos abordando o assunto já sobre funções orgânicas. E mais propriamente dito, as funções orgânicas oxigenadas. Até então, aluno, nós estávamos observando todos os compostos orgânicos formados apenas por hidrogênio e carbono, ou seja, os hidrocarbonetos. Lembra? Alcano, alceno, alcino. Só que agora, aluno, nós vamos entrar com outro elemento químico também, que é o oxigênio. Ora, se você entra com oxigênio, então muda a questão da função orgânica, não sendo mais um hidrocarboneto, mas poderia ser agora uma função que tenha oxigênio, um álcool, uma acetona, um ácido carboxílico, enfim, são vários, e nós vamos observar isso durante a nossa aula de agora. Como são muitos, nós faremos essa aula em duas etapas, aluno. Na primeira etapa estaremos vendo os álcoois e os fenóis, para que depois nós possamos estar vendo, na sequência, as outras funções orgânicas oxigenadas, ok? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que lá na química inorgânica, quando você estudou lá no primeiro ano, no nono ano, enfim, você apenas tinha funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Agora não, aluno. Agora, na química orgânica, são várias funções. Por baixo, vamos colocar umas 15 funções, ou até mais, se nós formos separar bem a fundo mesmo cada função que foi colocada para cada um de nós. Bom, então, funções orgânicas oxigenadas, vamos em frente. Álcoois. Aluno, lembra uma coisa. Fórmula geral de um álcool é um radical R ligado a uma hidroxila. Esse radical R é chamado de radical alquila. Então, o que vem a ser um álcool? São substâncias que apresentam um ou mais grupos hidroxila, ou seja, um ou mais OHs, ligados a um átomo de carbono saturado. Aluno, o que é um carbono saturado? Um carbono saturado é um carbono que tem apenas uma ligação simples. Observa aqui, ó, ligações simples, e a hidroxila ligado então a um átomo de carbono que só tem ligação simples, ok? Bom, aluno, vamos lá. Então, já que você sabe o que é um álcool, qual a diferença de um álcool para um hidrocarboneto? No hidrocarboneto você só tem hidrogênio e carbono. Já no álcool você vai ter um radical hidroxila, ou seja, um OH, preso a essa quantidade de carbono e hidrogênio, ou seja, esse hidrocarboneto, ok? Então, observa aqui, dois carbonos, et. Ligações simples entre carbonos, an. E agora você vai utilizar a palavra ol, para que você possa identificar ele como sendo um álcool. Se não tivesse COH, tivesse um 3 aqui no lugar desse 2, para fechar a quantidade de ligações do carbono, você teria o etano. Mas agora que você tem um OH, nós temos o etanol. O etanol ou álcool etílico, que é o álcool mais usado, mais comum no nosso dia a dia. É o álcool das bebidas, né? E é o álcool também utilizado na indústria automotiva, ok? Nós também temos o metanol, que é um álcool utilizado é, como combustível de alta performance. Por exemplo, vamos colocar aqui para você aquelas corridas de Fórmula Indy que acontecem lá nos Estados Unidos. O combustível utilizado por eles é o metanol. Por quê? Porque ele dá maior potência, dá maior poder de combustão, ou seja, ele libera uma grande quantidade de energia e faz o motor explodir facilmente, te dando uma potência muito grande no teu veículo. Só que, assim como ele também é um combustível de alta performance, ele é um combustível mais perigoso ainda do que o etanol. Por quê? Porque o metanol ele pega fogo facilmente, aluno. Então, razão pela qual é muito difícil utilizar o metanol nos dias atuais, ou pelo menos no nosso dia a dia, como o álcool usado na indústria automotiva. Optou-se então pelo etanol, que apesar de ter uma potenciação menor, né, ele é mais seguro, mas mesmo assim ainda acontecem alguns acidentes, ok? Então é muito bom tomar cuidado com isso. Bom, nós temos aqui um outro que é o propan-2-ol. Veja bem, aluno, o OH está no carbono 2. Como tem 3, é propano. Só que está no 2, prop de 3, an de ligação simples. O 2 porque a hidroxila está no carbono 2. E a terminação ol, propan-2-ol. Visto? Beleza, né? E agora nós temos aqui um álcool fechado.
Ora, se você tem um ciclo aqui, e esse ciclo tem 6 carbonos, o nome ciclo, X de 6, AN de ligações simples, só tenho ligações simples aqui, e a palavrinha ol, ou seja, o sufixo ol, para determinar que ele é um álcool. Beleza? Show de bola? Então estão aí apresentados os álcools segundo aquilo que é a sua característica, ou seja, segundo aquilo que é a sua definição e a sua apresentação com alguma nomenclatura que nós vamos observar mais a fundo lá no próximo slide. Bom, porém, nós queremos classificar os álcools. Quanto a hidroxila estiver ligado a um átomo de carbono primário, esse álcool é classificado como álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada ao carbono secundário, ele é um álcool secundário, logicamente. E se a hidroxila estiver ligada a um átomo de carbono terciário, esse álcool é terciário. Parvena, não entendi nada. Você pode explicar isso de novo para a gente? Com certeza, aluno. Veja bem, essa hidroxila está ligada a esse carbono. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? A apenas um. Então, como esse carbono é um carbono primário e a hidroxila está ligado no carbono primário, esse álcool é um álcool primário. Observa esse bonitão aqui. Este carbono está ligado a 2 átomos de carbono. Ora, se esse carbono está ligado a 2 átomos de carbono e se a hidroxila está ligado a ele, isso quer dizer que esse aqui é um álcool secundário. Parvena, e esse último aqui? Este carbono que está aqui também está ligado a 2 carbonos. Então, esse aqui também é um álcool secundário. É um álcool secundário e fechado, ou seja, é um álcool cíclico. Ok? Bom, então, conforme eu estava falando para vocês, vamos então à nomenclatura dos álcools. Observa aqui, aluno. O que você vai ter como nomenclatura de álcool? É a mesma coisa do hidrocarboneto. Só que lá no finalzinho, no hidrocarboneto, você colocava O. Só que no álcool, você não vai colocar O. Você vai colocar OL, de álcool, ok? Então, veja o seguinte. Identifique-se a cadeia principal, como sendo a cadeia mais longa, em que o grupo hidroxila está ligado ao átomo de carbono. Ou seja, o carbono que tem a hidroxila necessariamente tem que fazer parte da cadeia principal. Ah, mas professor, se eu tiver uma sequência em que o carbono aqui fica do lado de fora? Está errado. A cadeia principal tem que ser a maior que contém o carbono que tenha a hidroxila. Ok, aluno? Bom, é claro que você vai colocar o sufixo ol no final, né? E aqui diz o seguinte: quando é necessário identificar a posição do grupo OH, a numeração da cadeia principal deve iniciar da extremidade mais próxima do grupo OH, ou seja, quem manda agora aqui não é o lado que fica mais próximo da ramificação, ou da dupla ligação, ou da tripla ligação. Quem manda agora é o grupo funcional, ou seja, é a hidroxila. Qual é a extremidade mais próxima da hidroxila? É a esquerda ou é a direita? Ah, a hidroxila está mais próxima da direita. Então, é aqui que eu vou começar a contar a cadeia. 1, 2, 3. Ou seja, 3 é prop. AN, porque só tem ligação simples. E o OH está ligado no carbono 1. 1 e a terminação de álcool que é OL. Fácil demais, né, aluno? Muito fácil, né? Então, nós estamos observando aqui que a nomenclatura não é um bicho de 7 cabeças para os álcools. Aqui diz o seguinte, ó. Essa numeração é utilizada para indicar a posição de ramificações ou de insaturações na cadeia principal. Opa, o que seria isso, professor? Estamos falando de cadeias ramificadas, ou seja, álcools com cadeias ramificadas. Vamos lá, aluno. Primeiro tem que descobrir qual é a cadeia principal. Poderia ser essa ou poderia ser essa. Porque do carbono aqui, eu tenho 2 para lá ou 2 para cá. Tanto faz começar por aqui ou por aqui, vai dar a mesma coisa. Optamos então por pegar a cadeia principal, sendo ela aquela que está em linha reta. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Observe que esse radical que ficou do lado de fora da cadeia principal é o chamado radical etil. 2 carbonos apenas. Ora, aluno, se isso aqui é um etil e está preso no carbono 3, nós vamos colocar 3-etil. Acabado de dar o nome da ramificação, vamos partir para a cadeia principal. Quantos carbonos tem a cadeia principal? Nós temos 5. 1, 2,
3, 4, 5. Começamos a contar a cadeia a partir da esquerda, porque o OH está mais próximo da esquerda, ok? Bom, 1, 2. Então, no carbono 2, eu tenho o radical hidroxila. Então, aluno, já sei que aqui é o 3-etil, pente, porque tem 5 carbonos na cadeia principal, an, porque só tem a ligação simples, mas a terminação ol, porque o 2, né? O 2, que o OH está no carbono 2, mas a terminação ol de álcool. Fácil por demais, correto, aluno? Olha esse camaradinho aqui, esse bonitão. Nesse bonitão, nós vamos ter o seguinte: 3 carbonos na cadeia principal, sendo que esse CH3 está ramificado no carbono 2, 2-metil. 3, prop, an de ligações simples entre carbonos. E o OH está ligado no carbono 2, 2-ol. Fácil? Eu também achei. Muito, muito fácil. Vamos lá. Opa, vamos usar esse aqui, ó. Aqui de baixo. Caramba, professor, cadê a cadeia principal? Ó, começa por aqui e termina lá na extremidade aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cadeia principal é essa. Ué, professor, a cadeia principal não é essa aqui em linha reta? Não, não, aluno. Observa aqui para baixo, você tem 2 carbonos, né? E para cá você tem apenas um. Esta sequência me dá 6 carbonos. Esta sequência me dá 5 carbonos. E eu tenho que sempre optar pela sequência que tem a maior quantidade de carbonos. Até porque, se eu pegar a cadeia principal como sendo essa, o carbono que tem a hidroxila ficaria do lado de fora. Isso não pode acontecer, razão pela qual esse carbono, consequentemente, tem que estar na cadeia principal. Então, começamos por aqui e fomos para a esquerda, porque para a esquerda tem mais carbono do que para a direita. Bom, esses dois aqui ficaram do lado de fora da cadeia principal. São radicais CH3, velho conhecido de vocês, ou seja, radical metil preso em que carbono? Como a hidroxila está aqui, comecei a numerar a cadeia a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses radicais metil estão presos no carbono 3. 3,3 de metil. Agora você pode falar assim, mas professor, há necessidade de colocar 3,3? Se eu colocar 3 já não entende que são radicais metil? Sim, aluno, até eu entendo isso. Mas aí o PAC ela nos diz que para colocar ramificações, nós temos que colocar sempre o número de cada ramificação na cadeia. Este está no carbono 3 e este está no carbono 3. Ou seja, tem que colocar 2 vezes o número 3 para cada radical aqui, ok? Dimetil, por quê? Tenho 2 radicais de metil, ou seja, são iguais. Juntei os dois. X, porque eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. An, de ligações simples. O 2, por que esse 2, professor? Porque a hidroxila está presa ao carbono de número 2. Mas a terminação quem? Terminação ol, que é característico dos álcoois, ok? Fácil por demais, né, aluno? Belezinha, belezinha, né? Então, a nomenclatura 3,3-dimetil-hexan, 2-ol e parte para a galera. Beleza? Agora, nomenclatura de classes funcionais de álcoois. Ué, professor, nós não acabamos de ver nomenclatura lá atrás? Sim, aluno. Mas veja bem, aquela nomenclatura que nós vimos no slide anterior, que é esse aqui, ou esse aqui, nos slides anteriores, é a chamada nomenclatura oficial criada pela IUPAC, que é um órgão internacional para colocar nome a todos os compostos orgânicos. E isso aí no mundo todo. Aqui no Brasil existe a IUPAC brasileira, que dá nome aos compostos orgânicos no português do Brasil, porque também tem a IUPAC portuguesa, onde trabalha o português de Portugal. Um pouquinho diferente, viu, aluno? Tá? Cátion aqui no Brasil, lá em Portugal é cationte. Ânion aqui no Brasil, lá em Portugal é anionte. Então, nós temos que observar que temos que ter realmente a IUPAC no sistema português, na língua portuguesa, tanto português de Portugal quanto português aqui no Brasil, viu? Então, querido, vamos lá. Em frente. O que quer dizer essa nomenclatura, então, professor? É a chamada nomenclatura vulgar ou usual. Aluno, antes da criação do IUPAC, esses elementos químicos, ou essas substâncias químicas, melhor dizendo, elas já existiam. Se elas já existiam, era necessário, então, se colocar o nome dessas substâncias, mesmo antes de ter surgido a IUPAC. E aí surgiram alguns nomes. Por exemplo, um carbono eu já sei que é MET, e aí se tornou o álcool metílico. 2, et, álcool etílico. E por aí vai. Mas
Professor, peraí, eu não estou entendendo isso. Então vamos lá, aluno. Você vai pegar o prefixo de um carbono, que é igual ao prefixo lá daquela nomenclatura IUPAC. 1 é MET, 2 é ET, 3 é PROP. Esse aqui tem um carbono. Aí você vai colocar a palavra álcool na frente, MET, mas a terminação ílico. Então isso aqui ficou álcool metílico. Essa é a nomenclatura usual ou vulgar do álcool do etanol. Álcool metílico, aliás, perdão, do metanol. Pode ser chamado de metanol, que é a nomenclatura IUPAC oficial, ou pode ser chamado de álcool metílico, que é a sua nomenclatura vulgar. Observa esse, aluno, 2 carbonos ET, álcool na frente, ET, mas a terminação ílico. Show, né? Fácil demais. E, professor, esse aqui é complexo. Sim, aluno, é complexo. Todo esse radical aqui, esse anel aromático com esse CH2, é chamado de benzila ou benzil. Então, aluno, se isso aqui é o benzil, eu vou colocar álcool, o benze, mais a terminação ílico, que é a nomenclatura para álcoois, né, de uma forma usual ou vulgar. Você vai utilizar sempre a palavra ílico. Observa o que nós colocamos aqui como observação. Olha só. Outra forma de nomear esses compostos é utilizar o termo álcool, todos eles têm álcool na frente, em uma palavra separada, seguido do nome do grupo substituinte, né, met, et, né, sem o sufixo il, lógico, e com a terminação ílico, ok? Fácil por demais, né, aluno? Acabamos de ver isso aqui tudo e com certeza vocês aprenderam tudo a respeito de álcools. E tem mais coisa aqui embaixo. Vamos observar o que está te colocando. Por causa da polarização da ligação OH, as moléculas de álcool interagem entre si por ligação de hidrogênio. E, professor, explica isso aqui melhor. Aluno, você tem uma hidroxila aqui. O oxigênio é um elemento altamente eletronegativo. O que é isso, professor? Ele atrai elétrons para si, ele puxa elétrons, rouba elétrons dos outros. O hidrogênio tem uma eletronegatividade muito baixa, então é de se esperar que o oxigênio roube o elétron do hidrogênio. Quando o oxigênio rouba o elétron, fica negativo, e quando o hidrogênio perde o elétron, vai ficar positivo. Se eu tenho cargas aqui, isso quer dizer que isso aí vai me dar uma polaridade. Então, polar vai atrair polar, ou seja, um OH, que é polar, vai atrair outro H, que também é polar. Por isso que os álcools eles podem se misturar nas suas moléculas, ok? E são moléculas com ligações fortes, porque as ligações de hidrogênio, que são as ligações que esse hidrogênio que sai vai formar com outra molécula dele próprio, então são chamados de pontes ou ligações de hidrogênio, essas ligações químicas na interação dessas moléculas, ok? Por isso que eu coloquei aqui, ó, por causa da polarização da ligação OH, as moléculas de álcool interagem entre si por ligações de hidrogênio, beleza? Álcools de cadeia pequena apresentam boa solubilidade em água e a sua temperatura de ebulição é mais alta em comparação com a de hidrocarbonetos de massa molecular próxima. Aí você pode perguntar, Parvena, explica. E eu te digo, tudo bem, vamos lá, olha só. Aqui você tem um álcool de cadeia pequena, um carbono. Aqui você tem um álcool já com uma cadeia maior. E aqui você tem um álcool com uma cadeia bem maior, que é o benzílico. Bom, vamos lá, aluno. Aqui me diz o seguinte, álcool de cadeia pequena apresentam boa solubilidade em água. Esse dissolve em água, esse dissolve em água, esse tem uma dificuldade imensa de solubilização, ou seja, em água, né? Ou seja, por quê, professor? Observa, aluno, que a parte polar, que é a parte que vai interagir com a água, porque a água também é polar, e você já aprendeu que polar dissolve polar, essa parte OH é a parte polar do álcool, sendo que essa outra parte aqui, ó, o radical R, é a parte apolar, é a parte que não se mistura com, substâncias polares. Então, o que vai acontecer? À medida que você aumenta o número de carbonos da parte apolar, ele tem mais dificuldade de se solubilizar em água. Por isso que aqueles que têm pouca quantidade de carbono conferem uma característica apolar pequena. Consequentemente, quem sobressai é a parte polar, e aí sim você pode dissolvê-lo em água, ok? Beleza? Aprendeu, né? Professor, mas aqui fala sobre ponto de ebulição também, que é mais alta. Aluno, quanto maior é a ponte, quanto menor ele for, maiores vão ser interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio.
e as ligações de hidrogênio sendo ligações fortes, vão fazer com que a substância, para quebrar essa ligação, tenha que receber bastante calor, o que vai fazer com que sua temperatura de ebulição seja mais alta se comparada com um hidrocarbono que tem a mesma quantidade de carbonos. O que acontece é que no álcool, pelo fato de você ter hidroxila, tem a eletronegatividade, tem a polaridade e você vai ter que ter dificuldades para quebrar ligações químicas de uma molécula de um álcool etílico com outra molécula de álcool etílico, porque a ligação por hidrogênio é uma ligação muito forte. Viu, aluno? Bom, aqui diz que ele aumenta, né, da cadeia de álcools em geral. Aliás, o aumento da cadeia de álcools em geral eleva a sua temperatura de ebulição, né? Bom, aluno, o que acontece aqui é o seguinte, já é uma coisa diferenciada dessa parte aqui, olha só. Quando a gente está falando aqui sobre menor quantidade de carbonos, maior quantidade de carbonos, é em relação a uma comparação, por exemplo, aqui tem o H, e vamos imaginar que eu tenha uma cadeia com 2 carbonos, mas sem o H. O meu ponto de ebulição vai ser fraquíssimo. Já com o H, o ponto de ebulição é altíssimo. Agora, quanto maior for o número de carbonos que você tiver na cadeia, maior vai ser a interação desses carbonos com outra molécula idêntica. E aí você vai ter mais dificuldade de quebrar essas ligações químicas, aumentando ou elevando sua temperatura de ebulição. Ok? Bom, creio eu que sobre álcools acabamos. Entramos então na segunda função que eu falei para vocês que nós iríamos observar na aula de hoje, que são os fenóis. Isso. Parmena, também tem OH, eu estou enxergando aqui o OH. Mas isso aqui não é álcool? Aluno, veja bem. Pode ser que a hidroxila apareça tanto no álcool quanto no fenol. No álcool, a hidroxila tem que estar presa a um carbono de cadeia que não seja aromática, ok? E que não tenha dupla ligação, ou seja, carbono saturado. Então, toda vez que a hidroxila estiver ligado a um carbono saturado, é um álcool. Mas observa aqui, aluno, que esse carbono, essa hidroxila, está ligado a um carbono com uma dupla ligação, porque no anel aromático nós temos dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, alternada. Quando a hidroxila está diretamente ligado a um anel aromático, como é o caso aqui, ou seja, em todos esses aqui, exemplos, nós não vamos ter um álcool, nós vamos ter um fenol. Isso aí, aluno. Então, para o fenol, nós temos que ter um anel aromático. Diz aqui, ó, fenóis são substâncias que apresentam um ou mais grupos OH, ok? Um apenas, ou mais de um, como é o caso desse aqui de último, da hidroquinona, ligados diretamente a um anel benzênico. Ligados diretamente. Parvena, e se eu tiver aqui, por exemplo, um CH e ligação OH? Ou seja, se a minha hidroxila estiver aqui do ladinho, se tiver do ladinho, isso não vai ser um fenol, vai ser um álcool. É claro que isso aqui nós estaríamos retirando esse OH e colocando aqui do lado, ok? Então, para ser um fenol, a hidroxila tem que estar ligado diretamente no anel. Visto, aluno? Beleza? E aí você tem alguns fenóis aqui. O fenol mais comum é esse, ó. É o chamado fenol comum. É o anel aromático com OH, ok? A fórmula geral diz que ele tem que ter uma hidroxila ligado a R ou a R, em que R ou AR indicam um grupo arila. Espera aí, professor. O que quer dizer esse chamado grupo arila? É um anel aromático, aluno. Um anel aromático pode ser expresso por R ou AR, ok? R ou AR são chamados grupo arila. E o que é um grupo arila? É um anel aromático. Então, todas as vezes que o OH estiver ligado diretamente no anel aromático, fenol, tranquilamente. Fenol comum. E aqui, aluno, o que foi feito? Nós pegamos o fenol comum e colocamos um CH3, olha aqui do lado. Posições 1 e posições 2. A posição 1 sempre será da hidroxila, que é o grupo funcional. Posição 1, 2 é chamado de orto. E esse composto, então, é chamado de cresol. Então, esse aqui é o ortocresol. Olha aqui, aluno, a diferença desse para esse composto. O CH3 está aqui na posição 1, 3. Ó, 1, 2, 3. A posição 1, 3 é chamado de metacresol. A posição 1, 2, orto. A posição 1, 3, meta. E a posição 1, 2, 3, 4 é chamada de posição para. Ó, isso aqui é um cresol. Então, ortocresol, metacresol, paracresol. Orto, posição 2,
meta, posição 1,3, para, posição 1,4. Beleza? E aqui nós temos duas hidroxilas bem distantes, seria uma posição para, mas quando acontece das duas hidroxilas estarem em extremidades bem distintas, ou seja, uma no oposto da outra, nós chamamos esse composto de uma hidroquinona. Ok, aluno? Aí não tem jeito, é decoreba mesmo, porque essa nomenclatura aqui não é uma nomenclatura oficial necessariamente. É uma nomenclatura vulgar quando você tem duas ramificações no anel aromático, sendo que uma delas seria uma hidroxila, caracterizando um fenol. Ou seja, nomenclatura de fenóis seria isso. Viu, aluno? Beleza? E aí, ainda algumas características dos fenóis. Para numerar fenóis ramificados, aqui vamos ter um fenol, que é o anel com H, só que vamos colocar uma ramificação aqui, no carbono 2, eu tenho o radical etil, 2 carbonos. Né? Para nomear fenóis ramificados, numera-se a cadeia principal, que seria o anel, partindo-se do átomo do carbono ligado ao grupo OH, ou seja, o carbono 1 sempre vai ser o carbono que está ligado ao OH. Para ver se o OH tivesse ligado aqui, por esse carbono aqui, aqui então não seria o carbono 4, aqui seria o carbono 1. Ok, aluno? Beleza, não? Então vamos lá. Aqui é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse radical está no carbono 2. Ué, professor, se conta no sentido horário? Depende, aluno. Se esse grupamento tivesse desse lado aqui, ou seja, se não tivesse esse radical etil na esquerda, na direita, se ele estivesse na esquerda, eu teria que começar a contar aqui 1 e aqui 2. Isso quer dizer o seguinte, você vai colocar sempre o número 1 no carbono do grupamento, ou seja, OH, ok? Esse aí é fixo. E você vai contar depois a partir dele, no sentido horário ou no sentido anti-horário, o menor número para a ramificação que aparece. Se eu contar para cá, vai dar 2. Se eu contar no sentido anti-horário, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria 6. Como 2 é um número menor que 6, eu sempre vou optar pelo lado que vai me dar uma menor numeração. Como, nesse caso, o menor lado é o sentido horário, nós vamos ficar com esse sentido horário na numeração da cadeia carbônica. Bom, e qual seria então o nome disso aqui, professor? 2, porque esse radical está no carbono 2. Etil, porque esse radical aqui tem 2 carbonos, é um radical etil. E tudo isso aqui não é o fenol? 2-etilfenol. Viu? Facinho, né, aluno? Mole, mole, mole. Olha esse composto aqui. Carbono número 1 é o carbono da hidroxila. Se eu começar a contar no sentido horário, aqui vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, no sentido horário, os radicais seriam radicais 4 e 5. Mas no sentido anti-horário, os radicais são 3 e 4. 3 e 4 é menor do que 4 e 5, né, aluno? Então eu começo a contar a cadeia a partir da minha rotação no sentido anti-horário, ok? Ou seja, eu vou começar aqui, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Por quê, professor? Porque tanto esse radical quanto esse radical vão ter as menores numerações se eu estivesse começando a contar no sentido horário, ok? Beleza? Então, olha esse composto aqui químico, aluno. 3,4. Por quê, professor? Porque no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho 2 radicais metil. 3,4 dimetil e o nome do fenol, que é o anel aromático com a hidroxila. Beleza? Fácil demais, né? Então, nomenclatura de fenóis é isso. Agora, aqui me diz uma característica geral dos fenóis. Se eu pegar fenol e colocar na presença de base, ele vai reagir. Ah, mas por quê, professor? Lembra que todo fenol tem uma hidroxila? O oxigênio altamente eletropositivo puxa elétrons para si, as duplas ligações também vão se estabilizar porque tem o oxigênio puxando seus elétrons e ele vai liberar facilmente esse hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio daqui da hidroxila vai embora, tende a ir embora, ok? Ah, mas por quê? Porque vai virar um H+. E toda substância que gera H+, em meio aquoso, é chamado de ácido. Então, esse composto que é um fenol tem uma característica ácida por causa da sua hidroxila. É pequena, mas acontece, viu, querido? Bom, e aí nós temos o seguinte, álcools aromáticos. O que é um álcool aromático? É quando você tem um grupamento fechado, né, com OH,
ou seja, um anel com OH. Isso aí é um álcool aromático. Tá? Álcools aromáticos, quando são colocados, né, não reagem com bases. Então, por exemplo, o fenol com hidroxila tende a não reagir. E, professor, mas por que se ele libera hidrogênio? E se ele libera hidrogênio tem características ácidas? Sim, aluno, ele pode ter características ácidas, mas a quantidade dessa aqui é tão gritante que o oxigênio fica difícil de puxar esse hidrogênio tão facilmente assim. Então, quando eu jogo uma base em que o hidrogênio teria que sair para se ligar com OH para gerar água e o Na entrar no lugar dele, isto não vai acontecer. Ou seja, um fenol reagindo com hidróxido sódico, uma base, não reage. Um álcool primário, né, um álcool aromático, perdão, reagindo com uma base, também não reage. Deve ter o mesmo mecanismo, aluno, porque de repente vocês observem que anel aromático, OH, ou seja, isso aqui deve estar indo com uma energia muito, muito interessante para ser estudado, viu, querido? Então, o que vai acontecer aqui? Vimos então que ele não vai reagir dessa forma. Álcools aromáticos não reagem com bases. Fenol com NaOH não reage. Aliás, fenol com H reage. Desculpa, aluno. É o fenol. Fenol com NaOH reage. Por quê? Porque o fenol tem uma hidroxila. E essa hidroxila tem um hidrogênio que sai. Esse hidrogênio sai reagindo com OH. Quem não reage é o álcool aromático, aluno. Desculpa. Se tem a dupla ligação aqui, é um fenol, né? Porque tem o OH ligado ao anel. Fenol com NaOH, ele reage. Agora, quando isso aqui não tem as duplas ligações, como foi o caso, por exemplo, da lâmina anterior, em que nós tínhamos, por exemplo, um álcool aromático, que seria o ciclohexanol, por exemplo, aqui não tem duplas ligações. Então, esse álcool, que é aromático, não vai reagir com hidróxido de sódio, não vai ter capacidade de reação com hidróxido de sódio. Já quando você tem o fenol, ou seja, quando tem as duplas ligações aqui alternadas, ele vai me dar características de reação, porque ele vai ser caracterizado como uma substância ácida. E o ácido reage com base, dando sal e água, ok? Ó, aqui diz o seguinte, ó, para numerar fenóis ramificados, numera-se a cadeia principal, partindo-se do átomo de carbono ligado à hidroxila. Falamos sobre isso. A numeração da cadeia deve seguir o sentido em que a localização da ramificação é menor, ou seja, sentido horário ou anti-horário, desde que a ramificação tenha um menor número. Beleza? Show, né? As características que nós observamos, e eu acredito, aluno, que nós com isso, né, fechamos então a nossa videoaula de hoje. Que Deus te abençoe. Na próxima semana nós estaremos tendo mais algumas funções oxigenadas. Até aqui então nos ajudou o Senhor. Até a próxima, aluno. Que Deus te abençoe. Semana que vem tem mais. Dá uma olhadinha sempre por aí nos nossos exercícios que nós vamos postar também junto com a nossa videoaula. Até a próxima então, aluno. Tchau, tchau.